Olá, hoje estamos aqui para mais um Ortopedcast. E o Ortopedcast de hoje, como de praxe aí, é um oferecimento da Academia da Odontologia, o portal de cursos online voltado para odontopediatria, e do Ortoped Learning, portal de cursos aí voltado para ortodontia e ortopedia na infância, né? É importante falar um pouquinho de quem nos dá suporte, né, ao nosso trabalho, quem suporta o nosso trabalho, porque afinal é isso que faz com que a gente esteja aqui. Joia? Então, para quem não conhece o Ortoped Learning, acessa lá, é um portal de cursos. Até alguns meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, era uma atualização guiada dividida em módulos. Hoje continua dividida em módulos, um meio de guiar aí o ensino do aluno, né, uma trilha de aprendizagem. Então, para quem não conhece, aí fica o convite para acessar o site ortopedlearning.com. E agora também dividida em forma de cursos, enfim, no formato Netflix, aí, uma plataforma tipo Netflix, para facilitar a busca, que foi uma das ponderações aí dos nossos alunos. Joia? E no podcast de hoje, nosso Ortopedcast, a gente vai falar sobre um tema que é bem pertinente para mim, que é quais são as facilidades do nosso dia a dia, assim, apresentadas no nosso dia a dia, que nós permitimos que sejam inseridas na nossa rotina, e quais as consequências disso, né? A gente vai falar sobre as facilidades que nos emburrecem. Afinal de contas, a gente está numa era de conhecimento, onde a gente coloca no Google qualquer coisa, qualquer termo técnico, e a gente tem uma gama de informações enorme. Se a gente parar para ler uma hora, a gente quase sai especialista no assunto. Eh, e agora? Como que mesmo com esse acesso ao conhecimento fácil, a nossa capacidade de raciocínio está diminuindo? É sobre isso que a gente vai conversar no Ortopedcast de hoje. Esses dias eu estava na academia e eu tenho uma pessoa que me ajuda, enfim, um profissional, um personal lá de educação física que me ajuda nos exercícios, enfim. E chegou uma determinada semana, ele não foi viajar e tal, tirou férias, e eu me deparei com a seguinte situação: eu não sabia nem quais eram os pesos que eu estava acostumada a utilizar, e muito menos mexer na máquina lá, no leg press, não sabia mexer no equipamento para regular a carga ou regular o banco, por exemplo. E eu me senti assim, meu Deus, cara, que é isso, né? Me senti a pessoa mais tansa do universo. Na verdade, isso é que me fez, que me levou ao raciocínio de hoje, né? Eu considero que eu tenho uma capacidade de raciocínio relativamente satisfatória, quando se trata de termos técnicos, assim, relacionados à minha área, a ortodontia ou mesmo a odontologia. Porque tem algo que nos últimos anos, assim, tem permeado muito a minha busca por conhecimento, que é entender a origem do problema, né. Tem até uma frase do Rudyard Kipling, foi um poeta do século XX, prêmio Nobel, e ele eh, ministrava muita orientação, assim, para executivo. E ele falava o seguinte, que ele tinha 6 homens de confiança, que ensinaram a ele tudo que ele sabe. Era o quem, como, onde, quando, por quê, quem e o quê, né. Eh, Isso nos leva a pensar que a resposta, e eu tenho visto isso de uma forma cada vez mais clara quando a gente fala de odontologia, né, a resposta para muitas perguntas, muitos questionamentos clínicos, está realmente em entender a origem do problema. Eu bato muito em cima dessa tecla para os meus alunos, né, reforçando a importância do diagnóstico. O que você está vendo, né, em ortodontia interceptiva ou mesmo ortopedia, enfim,
não há consenso no tratamento ortodôntico na dentição deciduista, não há um consenso e tudo bem. Há vários caminhos para se chegar no mesmo resultado. Uns vão demorar mais, outros menos, e tudo certo. Os fatores que vão te determinar a seguir aquele caminho são vários, né? Até mesmo o conhecimento técnico que você tem, a experiência do profissional, isso determina. Se eu sei trabalhar bem com um disjuntor tipo RAS, o meu índice de sucesso aí é muito maior trabalhando com esse tipo de dispositivo do que, por exemplo, alguém que está trabalhando com Hyrax ou com dispositivos removíveis. Às vezes, para um determinado profissional, utilizar um determinado dispositivo removível é mais interessante para chegar naquele determinado objetivo, porque ele domina aquele procedimento. Isso é fundamental para a gente atingir o sucesso, eu digo, do procedimento clínico em si, né? O conhecimento técnico aliado à prática clínica, a experiência do profissional. Então, esse também é um fator que determina a nossa conduta terapêutica, o que a gente vai fazer. Então, não existe um único caminho, existem vários, e tem uma série de fatores que vão interferir nessa decisão e no desfecho, propriamente dito, né, do caso. Mas o fato é que o diagnóstico, independente do dispositivo utilizado, o diagnóstico tem que ser sempre o mesmo, e eu observo que há uma diversidade muito grande em relação àquilo que está se vendo, né? Às vezes está mais preocupado, estou vendo isso, vou fazer aquilo. Não! O que causou aquele problema? Qual a origem do problema? O que vai acontecer se eu não fizer? Quando a gente começa a responder essas perguntas, o quê? Quando que aquele problema se desenvolveu? Por que ele se desenvolveu? Né? Quem realmente foi qual, né? Foi o fator etiológico associado àquele problema? A gente começa a definir o diagnóstico de uma forma tão clara e tão objetiva e começa a controlar esses aspectos, muito além daquilo que a gente está necessariamente vendo. E é comum, assim, eu me deparar com situações do tipo, me mandam uma foto de um determinado procedimento, corrigindo mordida cruzada posterior, e eu falo, ok, tu corrigiu a mordida cruzada, não corrigiu a atresia, não corrigiu a relação entre as bases ósseas. A pessoa está vendo a mordida cruzada, mas não está vendo a origem do problema. Ela não consegue diagnosticar aquilo. Então, esse eu acho que é um grande gap que a gente tem que trabalhar. E para responder essas perguntas, a gente só consegue responder essas perguntas dominando os conceitos básicos e nos estimulando a ir mais longe. O fato é que eu fugi um pouquinho do nosso tema, mas para poder chegar no ponto que eu quero aí com vocês. O fato é que, à medida que a gente instiga assim, o nosso raciocínio na busca dessas respostas, a gente evolui. A gente consegue, isso fica mais claro. As situações à nossa frente, elas podem mudar, mas a gente consegue decifrar que a origem é a mesma. Então, os pacientes são diferentes. E quando a gente está falando em tratamento aí, área da saúde, né, a gente vai ter uma variabilidade individual muito grande. Então, às vezes, a gente vê uma determinada lesão, ok, e ela não é a mesma característica, por exemplo, em todos os pacientes. Mas quando a gente começa a desdobrar, né, o patologista lá, enfim, começa a desdobrar e esmiuçando aquele diagnóstico, ele chega num diagnóstico daquela lesão, porque ele vai entendendo, ele entende a origem do problema, vai descartando o que não é, e vai, assim, chegando num diagnóstico de uma forma clara e objetiva. Então, o que a gente precisa entender ou refletir, na verdade, é quais as facilidades eu irei permitir que sejam, né, quais facilidades serão inseridas na minha rotina, na minha prática clínica. Porque à medida que eu busco, que eu trago a tecnologia, né, para a minha prática clínica, ou mesmo eu trago a facilidade em termos de diagnóstico ou planejamento, eu perco a minha capacidade de raciocínio. Foi o que aconteceu comigo na academia com um personal. Eu não sabia colocar o peso, porque eu nunca fiz isso. Tipo, eu realmente tenho essa limitação. E ok, assim, eu já aceitei essa limitação. Tem várias situações que eu me deparo com, putz, né, mas como? Que tansa, tipo assim, que tansa, Juliana, que tu é. E eu brinco isso às vezes até com meu filho, assim, pô, filho, tipo,
Não estás vendo, tá na tua frente. Mas às vezes a gente não consegue ver, porque isso sempre foi apresentado de uma forma tão fácil que a gente não consegue raciocinar. Eh, a gente pode ver pelo número de gênios aí, intelectuais que a gente, né, vê nos dias de hoje, a gente não vê grandes nomes aí como Einstein, enfim, claro, Pasteur, tipo, claro que são, pessoas, assim, diferenciadas, assim, né, em termos de, eu digo até evoluídas, né, em relação à média, mas hoje em dia é muito mais difícil a gente ter um pesquisador de tanto destaque, por exemplo, ou um pensador de tanto destaque, como a gente tinha antigamente. Na verdade, eu digo em termos de raciocínio, né, de complexidade, o conhecimento técnico, ele, de uma certa forma, ele também nos limita, né, porque a gente acaba olhando tanto de uma forma tão estreita e esquece de amplificar, de ter uma visão um pouquinho mais ampla. Mas o fato é que eu vejo, por exemplo, vamos trazer aqui para a minha realidade, para a realidade da ortodontia ou da ortopedia funcional, eu vejo que a cefalometria, por exemplo, quando eu aprendi cefalometria na especialização, eu tive um curso muito raiz, assim, muito mão na massa, assim. Nós usávamos as telerradiografias laterais da Universidade Federal. E não, o laudo não vinha pronto. Isso fez com que o pessoal ali da minha turma e dos anos anteriores tivesse que traçar realmente fazer os cefalogramas dos seus pacientes. E esse é o acesso, né? E o fato de estar traçando e acompanhando e fazendo essas medidas no dia a dia fez com que a cefalometria fosse entrando na minha mente de uma forma meio que obrigatória, forceps aí, como a gente diz, né, mas foi entrando de uma forma natural, natural. Hoje eu consigo, isso não é, assim, um grande mérito não, mas eu consigo olhar qualquer análise cefalométrica e entender aquela medida, o princípio da onde ela está vindo. Claro que às vezes a forma como ela está descrita, eu não consigo entender, por exemplo, eh enfim, Vigorito, tem algumas análises que eu não tenho acesso, nunca vi. Mas se eu pegar a medida, eu vou saber entender o que ela está querendo dizer. Eu digo o ponto, se eu entender o que é o ponto, o que aquele traço quer dizer, perpendicular estabelecida onde, eu vou conseguir ler aquele número. E hoje, a maioria dos profissionais, pela facilidade de apresentar o cefalograma pronto, e ok, eu acho que a gente tem que absorver isso na nossa prática clínica, mas isso faz com que a gente acabe, vamos colocar entre aspas assim, emburrecendo, porque isso limita a capacidade de raciocínio. A gente vai ter que, é SNA, quer dizer isso, é SNB, quer dizer aquilo, e vai lá ainda e lê o laudo. Caixão, né? Tipo, a gente vai demorar anos para dominar aquele conteúdo. Então, claro, não estou dizendo que a cefalometria em si, né, deve ser, não quero dizer que todo mundo deve traçar os seus cefalogramas, enfim, não é a cefalometria em si que deve ser reavaliada, não é isso, mas é repensar nas facilidades que a gente permite, que a gente absorve aí para nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a facilidade nos emburrece, de alguma forma ela nos emburrece. E não só em relação à cefalometria, eu vejo em relação ao planejamento, né, de softwares ortodôntico, planejamento ortodôntico e softwares de maneira geral, limita muito a capacidade de raciocínio. Entender as consequências, os desdobramentos daquela determinada movimentação, né? O fato é que é muito difícil estabelecer essa linha. Há uma linha tênue entre o que deve ser absorvido para ser facilitado, o que nós devemos resistir, pensando num conhecimento a médio e longo prazo. Acho que fica aí a reflexão, para que a gente possa pensar no que a gente vai permitir, né,
quais são as facilidades que a gente vai permitir trazer para a nossa prática clínica que realmente não vão impactar na nossa capacidade de raciocínio em relação ao planejamento, diagnóstico ou mesmo conduta terapêutica. Não sou contra a tecnologia, não sou contra personal também. Acho que ok, para mim funciona assim e ok, até hoje já sei mexer o pezinho ali, mas não passa muito disso. Mas vamos pensar um pouquinho em relação a isso. Como que hoje, com a facilidade de acesso a conhecimento que se tem, é tão difícil chegar num, num domínio aí coerente ou num domínio, vamos dizer assim, dominar pelo menos o básico, né, para a nossa prática clínica diária. Joia? Fica aí a reflexão, mão na massa aí, né, e não tem jeito, alguns aprendizados aí vão exigir suor e esforço, e isso faz parte, tá bom? Um grande beijo para vocês e nos falamos na semana que vem, no nosso mais um Ortopedcast. Até mais!